Então, hoje a gente vai se aprofundar um pouco sobre como funciona a nossa psique e qual é o sentido da gente estar trabalhando essas meditações na libertação da nossa psique, tá? Então, eu fiz um mapinha mental aqui bem simples, só para a gente ter uma forma de visualizar, e eu vou explicar isso não só com o conhecimento que eu tenho junguiano, mas também com os conhecimentos que eu tenho do Theta Healing, que é um curso incrível, uma ferramenta incrível, que eu já trabalho fazem 6 anos, eu acho, e que traz uma perspectiva muito interessante sobre como funcionam os complexos dentro do nosso inconsciente. E quando a gente enxerga esses complexos dessa forma que eu vou explicar para vocês, é muito simples fazer a liberação, porém não é simples fazer esse caminho, tá? Mas tendo esse conhecimento e esse mapa, vocês podem estar se direcionando dessa forma. Então, é um conhecimento que eu tenho de um curso, que eu aprendi, também fiz muitas sessões, aprendi muito na prática, né? E eu estou trazendo aqui para vocês hoje, para que vocês possam ter mais essa autonomia sobre a mentalidade de vocês, tá? Então, vamos lá. Como a gente já falou muitas vezes sobre como funciona a questão dos nossos traumas e tudo mais, né? Hoje eu vou trazer de uma forma bem definidinha aqui. Então, vou trazer uma pessoa aqui que sofreu um trauma, né? Aqui, teve um complexo com 6 anos. Essa aqui é a linha do tempo. E aqui a pessoa está com 36 anos. Porém, ela não vai ter só um trauma aqui com 6 anos, ela vai ter vários complexos, né? Tanto com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até a adolescência, a gente está formando a base da nossa psique. A linha do tempo, eu não coloquei aqui o nome, mas a gente pode dar um nome para a linha do tempo. Na psicologia junguiana, eles chamam a linha desse tempo de libido. Por quê? O Criador, o universo, ele está o tempo todo mandando energia para nós, né? Para os seres humanos e para tudo que existe. A libido, essa energia, essa essência, ela nunca cessa. Ela está em constante emanação para que todas as coisas vivam, criem, prosperem. E o tempo todo isso está acontecendo. A diferença é que acontece e a gente não sabe que acontece, e acontece no acaso. E outra forma de viver isso é você tendo esse conhecimento e podendo transformar esse acaso em situações melhores para a sua vida, tá? Então, essa energia, ela vai sendo emanada durante esse tempo da sua vida e ela é uma constante. Ela é um fluxo constante. Porém, quando a gente passa por uma situação de trauma, é como se a gente fizesse um corte na libido. A gente vai ali e interrompe esse fluxo, e esse complexo, ele congela o tempo nele. E fica ali, vocês viram ali, parece um vórtex, né? E é exatamente isso. Então, a linha que está indo, que é para ir em direção ao fluxo da vida, com a libido, nesse tempo, ela corta a libido ali, essa energia que estava vindo, e ela começa a girar um vórtex. E ele congela esse tempo ali. Por isso que esse trauma dessa criança que tinha 6 anos, ele fica congelado nessa linha do tempo, naquele momento, gerando um peso, um sintoma e um comportamento. E isso é transferido, é como se fosse uma bagagenzinha, um pesozinho ali, que você vai carregando durante toda a sua vida. Então, ali, você é um adulto com 36 anos, que tem, geralmente, alguns comportamentos infantis. Por quê? Porque é essa criança que está manifestando, porque ela ficou ali, congelada no tempo, e ela vai manifestando esse mesmo comportamento durante a vida dela. Todo complexo é uma forma que a criança tem
de como se fosse uma sobrevivência. Então, vamos supor que essa criança sofreu um abuso, tá? Eu vou colocar aqui, pode ser um abuso sexual, por exemplo, tá? Que é um complexo bem difícil de lidar. Pode ser também a rejeição de um pai, pode ser também um pai alcoólatra, pode ser também traição entre os pais, pode ser violência entre esses pais, né? Então, essa criança, ela vai observar essa dinâmica e ela vai ter um instinto de sobrevivência perante aquilo, né? Então, essa criança, ela não sabe que o mundo tem diversas outras situações acontecendo, que os pais têm diversas outras preocupações, ansiedades, medos, inseguranças, complexos. Ela não entende isso. A criança, ela não enxerga o mundo. O mundo, para ela, são os pais dela. E ela também acredita que o mundo dos pais dela é ela. É uma simbiose, onde ela não vê mais nada, somente os pais, e ela acha que os pais só veem elas. Como ela tem esse olhar muito ainda simples sobre a existência dela no mundo, tudo que acontece com essa dinâmica dos pais, ela não consegue ter um condicionamento, um amadurecimento psíquico para deixar o que é dos pais com os pais, porque o problema é deles, a situação é deles, foi o que eles viveram, o trauma que eles passaram. Não, não tem nada disso. Se aconteceu alguma coisa com os pais, isso refletiu, obviamente, na dinâmica dela. Ela ficou com medo, ela ficou ansiosa, ela se sentiu culpada, não sei, alguma coisa nesse sentido. Ela vai achar que o problema é ela. Que ela tá fazendo algo de errado, porque a interação dela com o mundo é ela e o pai e a mãe. A interação dela é somente essa, e é assim que ela acredita que é a interação dos pais também. Então, ela não vai pensar que o problema dos pais é outra coisa, porque ela nem sabe que existe outra coisa. Na cabeça dela, outra coisa é ela. Então, ela vai ser esse problema. E aí, ela vai entrar na pequena mente dela que está sendo formada. E como que a nossa mente é? A nossa mente é dual. Ela tem um lado positivo e ela tem um lado negativo. É o yin yang lá, né? E a nossa alma, ela começa a desenvolver a sua identidade nessa fase. É onde a gente vai deixar a nossa, como se fosse a nossa digital na nossa alma, com as programações desses complexos. A gente vai registrar na nossa alma esses complexos. Então, o lado positivo desses complexos é o que eu mostro para o mundo. É o sorriso que eu ponho na cara, é aquele lado que eu me torno boazinha, que eu faço de tudo para agradar, que eu tento sempre ser uma boa menina, uma boa filha, que eu vou fazer de tudo para não atrapalhar, para não ser mais um peso, onde eu vou querer ser uma menina salvadora, que eu vou querer salvar ou meu pai ou minha mãe, onde eu vou ficar quietinha, onde eu não vou falar nada. É o lado positivo, é o que tem de bom. O que você aprende de bom com isso? Qual que é o seu aprendizado com essa dor? Ah, eu aprendi a ser forte. Eu aprendi a ser uma pessoa boa. Ah, eu aprendi a ser boazinha. Basicamente é isso que as pessoas falam quando chega nesse ponto. O que você aprendeu de bom com isso? Com o abuso, com seus pais brigando, com a rejeição? Ah, eu aprendi a ser forte, eu aprendi a ser boazinha, eu aprendi que eu tenho que me virar na vida, eu aprendi que eu posso conseguir, né, as coisas por mim mesma. Então, é a parte que você mostra para o mundo, é o seu aprendizado, é o lado bonzinho, é o lado positivo da tua mente. É a forma como você teve que sobreviver. E o lado negativo, aí que tá. Porque esse lado bonzinho, ele forma o seu racional.
é a ponta do iceberg, é o que você enxerga, é a pessoa que você apresenta, é a pessoa que você é no teu trabalho, é a pessoa que você é na sociedade, é a pessoa que você é na sua família, é aquilo que você acha que você é na tua cabeça, que você criou, é uma fantasia. É uma fantasia que você criou como um mecanismo de defesa e de resistência daquela dor. Só que aí, muitas vezes, você vive isso a sua vida inteira, achando que é o certo, e mesmo assim você sente uma angústia. Mesmo assim parece que nunca tá bom o suficiente. Mesmo assim parece que tá faltando alguma coisa. Mesmo assim parece que ainda tem uma tristeza dentro de você. Porém, o lado negativo aqui, você não olha. Você nem chega perto dele. Porque você não escondeu só do mundo. Você escondeu ele de você mesmo. Tá? Então, esse lado negativo é o que está escondido e é o que você esconde para pertencer. Porque geralmente esse lado negativo que você escondeu é aquele lado que você não podia mostrar a sua vulnerabilidade. Então, vamos supor, você não podia mostrar que você estava triste. Se você chorasse demais, já vinha alguém e mandar você ficar quieta. Ah, engole esse choro, para de ser frouxa, fica quieta, tá atrapalhando, não me incomoda, não me enche o saco. Ou você passou por um abuso e você teve que ficar quietinha. Fica quietinha, porque se você contar por alguém, eu vou fazer alguma coisa ruim com você. Ó, eu tô falando que, né, tal. E além de, muitas vezes, você ser manipulada como você sendo a errada. Porque você não tem discernimento ainda nessa idade. Ainda você acaba se sentindo culpado. Então, muitas vezes você fica quieta para não incomodar, para não atrapalhar, para não decepcionar as pessoas, para não ficar com vergonha. Então, o lado escuro, o lado que você esconde para sobreviver e para pertencer, para se encaixar, é o lado que você não quer ver nem para você, tá? Geralmente é onde você se sentiu abandonada, onde você se sentiu insuficiente, onde você se sentiu insegura. Esse é o pior que tem no complexo. Esse é o lado negativo, é o que você sentiu de pior na situação que você viveu. Tá? Então, sempre quando você estiver vivendo uma angústia, uma situação difícil, e você estiver fazendo a sua meditação, e você perceber que você está indo para esse lado escuro, automaticamente a sua mente boazinha, o lado bonzinho, ele vai querer te defender. Então, se você chegar no momento da sua observação interior e você começar a sentir dor, de desconforto, de muitas vezes sentir culpada, se sentir com vergonha, se sentir insuficiente. Como você passou uma vida inteira bloqueando isso para poder pertencer e se encaixar no mundo, você acredita que isso foi o certo a se fazer, que é esconder isso. Você não pode ser uma pessoa má. É errado. Então, quando você começa a acessar isso em você, você mesma não quer ver. E aí você aciona o seu defensor interno, que é o seu lado bonzinho, que na verdade é uma ilusão. Esse é o ganho secundário. Eu já tinha falado para vocês em outros vídeos, mas agora ele fica bem mais fácil de entender. Tá? Então, todo o complexo vai ter o lado obscuro, sombrio, perverso, maldoso, doloroso, culpado, vitimista, e vai ter o outro lado, que é o ganho secundário, que na verdade faz parte do mesmo complexo. E se você ficar alimentando o lado positivo, você vai continuar com esse complexo. Por isso que a meditação é você olhar para esse complexo
e não alimentar nenhum dos dois lados da sua mente. É você dissolver esse complexo aqui, que está sendo alimentado através das polaridades, no momento em que você só testemunha sem julgar. Porque se você está alimentando o julgamento do bonzinho, você está julgando também. E muitas vezes a gente fica numa luta. Que isso aqui quer mostrar para você o que você precisa ver, o que você escondeu, o que você rejeitou a vida inteira. E isso aqui fica lutando, contestando, para dizer que não. Para dizer que foi por outro motivo, para justificar. É o lado que justifica. Entendeu? Então, não é nem justificar, não é nem resistir, nem reagir, e nem alinhar e concordar com nenhum dos dois. Não existe certo e errado aqui. Foi como tinha que ser. Foi teu mecanismo de sobrevivência. E você não precisa ficar a vida inteira carregando isso aqui, definindo a tua jornada de vida. Carregando essa bagagenzinha a vida inteira, né? Um adulto com mentalidade confusa e barulhenta, que fica a vida inteira se sentindo aqui, ó, uma criança que está tentando se defender do mundo, se proteger do mundo, se esconder do mundo, se sentindo muitas vezes culpada, vítima, errada. Então, é abrir mão da autopunição. Muitas vezes nós mesmos ficamos com o chicotinho, né? Batendo aqui, ó. E aí, o que isso gera? Não merecimento. E automaticamente você vai gerar situações que você vai ser punida, como relacionamentos tóxicos, falta de prosperidade financeira, bloqueio com a sua carreira, com seus negócios, né? Então, é um processo, gente, também que não vai acontecer do dia para a noite. Obviamente, nós vamos viver isso e não vai ser uma coisa simples. Não adianta eu vir aqui mostrar tudo isso, esse plano mental aqui para vocês, e dizer para vocês, olha, é muito simples, é só fazer isso, isso, isso e pronto, acabou. Não, não acabou. Você vai, depois que a gente descobre esse caminho, é todos os dias, durante a vida inteira. E, na verdade, esse é o jeito que nós temos que viver, porque é para isso que nós viemos aqui, para sutilizar a matéria. Isso aqui foi materializado de uma forma dolorosa. E aqui, esse complexo é o que a nossa alma está mostrando para a gente quando ela queima, quando ela arde no nosso corpo, quando ela vem em forma de angústia, em forma de tensões, de peso, de nó na garganta, né? Então, se a gente for agora unir com o conhecimento que a gente teve lá na outra aula dos elementos, então a gente já sabe que cada elemento fica numa região do nosso corpo. Então, estou fazendo uma meditação, percebi um nó na garganta? Tá, então, vamos olhar para isso. Você está agora dissolvendo esse complexo a partir do seu éter, né, do seu eu superior, da sua essência divina, saindo dessa tagarelice da mente, parando de vitalizar isso. Onde a gente coloca a nossa atenção, a gente alimenta. Então, a gente não vai pôr a atenção em nada disso agora. A nossa atenção vai ficar no centro. E esse centro vai testemunhar essa dinâmica sem alimentar. Como que a gente não alimenta? É sentir sem fazer nada. É sentir sem entrar nessa tagarelice, sem entrar na defesa ou no julgamento, entende? Sem definir, sem resistir, sem reagir, sem alinhar ou sem concordar com o que você está percebendo na tua mente. E muitas vezes isso é muito complexo de conseguir fazer, porque a nossa vida inteira a gente passou achando que o certo era o julgamento. A gente passou muito tempo tendo que sobreviver. E tá tudo bem, foi a melhor maneira que a gente encontrou de fazer isso. A maioria de nós não tivemos um lar saudável.
com paz, com emoções equilibradas. A gente teve que aprender a sobreviver. E tá tudo bem. A gente é incrível. Cada um de vocês tem uma história incrível. E chegou até aqui. E olha só o caminho que vocês estão fazendo agora de libertação. De olhar para esses complexos, encarar essas prisões que vocês se colocaram, que está aqui nesse lado negativo, onde você foi aprisionando, e se permitir a se libertar. Né? Essa energia que você bloqueia, que você aprisiona nesse complexo aqui, onde você faz esse corte da linha do tempo, como é um fluxo, e esse fluxo foi cortado, esse fluxo aqui, dependendo da área da vida, vamos supor, se for relacionamento que você viu dos seus pais, se for escassez, dor, é uma energia que ficou estagnada aqui, que vai ficar criando esse complexo aqui e que impede você de criar coisas novas. Esse fluxo ele não está abundante, ele não está inteiro, ele não está puro para você direcionar ele em novas ações. Aí você fica perpetuando o mesmo complexo e reforçando ele a cada situação que você repete. E você não dissolve ele, você perpetua mais uma camada. Entende? Porém, você não precisa ficar passando camada por camada para liberar ele, não. Quando a gente encontra a raiz, a gente libera todas as camadas ao mesmo tempo. E a forma bem simples de fazer isso é através da meditação. Talvez com o tempo, praticando mais, isso se torna mais simples, tá? Mas é isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu vou colocar já o nosso vídeo aqui da meditação, para a gente entrar nesse estado meditativo. Então, quem puder, pode sentar. Sente confortavelmente. Vai relaxando seus ombros, suas costas. Respirando profundamente. À medida que o ar entra e sai pelos seus pulmões, você relaxa cada vez mais. Respire e solta. Vai se permitindo estar totalmente presente, consciente, com aqui agora, com cada célula e cada molécula do seu corpo. Relaxando seus músculos. Relaxe suas articulações. Vai afrouxando agora todo o seu corpo. Conforme você vai relaxando, traga sua consciência para o centro do seu peito. Relaxe o seu tórax e o seu coração. E se conecte agora com as batidas do seu coração.
Sinta seu coração pulsando. Sinta agora a energia que pulsa o seu coração. Essa energia elétrica da fonte do Criador, essa consciência divina, essa inteligência divina que pulsa no seu coração e que flui por cada célula, cada molécula do seu corpo, fazendo com que todo o seu organismo funcione sem que você precise pensar. É a mesma energia que organiza toda a existência, cada planeta, cada estrela, cada galáxia, e todo o universo, e por todo o infinito. Respira essa conexão agora com o infinito que é você, e que permeia pelo seu coração, e por cada molécula do seu ser. Conforme você respira profundamente, solta, você vai afrouxando as suas moléculas, vibrando, girando elas, fazendo um fluxo, permitindo que tudo que está estagnado dissolva, se movimente, se afrouxe, e que a luz possa penetrar todo esse seu conteúdo inconsciente, toda a sombra que um dia você guardou, que um dia você rejeitou e escondeu de você mesmo. Que você possa liberar todos esses complexos armazenados na sua inconsciência, integrando luz, sombra, e a partir desse momento você se tornar totalidade, sem julgamento, permitindo agora que se dissolva, que a energia da libido, da fonte do Criador flua, e que a força de todos esses complexos que estavam bloqueados em você possam se soltar, ser liberadas. E que essa energia, essa força possa estar agora livre na sua vida para você manifestar outras possibilidades, vivendo uma nova história para você, para o seu futuro, começando. Estou mantendo os olhos fechados, tranquilas, respirando profundamente, mantendo o fluxo. Observe a partir do seu essa terceira visão, seu eu sou, desse ser que habita dentro de você. E dê espaço agora para essa fonte, para essa luz que expandiu. E com todo o amor que ela é, amar tudo que entra, tudo que há em você. Abraçar tudo que há em você. Utilizando, integrando, dissolvendo e elevando a luz.
Aos pouquinhos, vocês podem ir voltando, trazendo a consciência para aqui e agora, a cada célula e cada molécula do corpo de vocês, despertando. Dá uma espreguiçada no corpo. Respira. Sobre o que nós estamos fazendo todos os dias, pessoal, não é para ser feito só na hora da meditação aqui, nesse momento que nós nos encontramos, tá? Essa prática, ela é para ser feita principalmente nos momentos em que você se encontra angustiada, ansiosa, preocupada, com medo. A hora que o complexo bate na sua porta, esse é o momento principal de você parar o que você está fazendo, fazer uma força de agir nesse momento. Deixar o marido, deixar os filhos, deixar tudo e olhar para você. Você tem essa oportunidade nesse momento de fazer isso, faça. Às vezes você vai estar no seu trabalho e você não vai ter como fazer isso. Se você trabalha em uma instituição, você não pode fazer. Mas se você está na sua casa, deixa a louça para lavar depois, deixa a roupa para dobrar depois, deixa a casa bagunçada. Não tem problema, você não vai deixar de ser melhor ou pior. Na verdade, você vai ser melhor. Caso você tenha tempo para arrumar, os filhos se viram, o marido também. É simplesmente você olhar para você. Então, deixa depois, vai para o seu cantinho, pede para não te atrapalhar, pede para deixar você fazer. Começa a educar as pessoas em volta de você que você precisa de um momento seu. Isso não é egoísmo. Você não está deixando de amar as pessoas porque você tem que ficar um pouco com você. Às vezes, seus filhos vão estranhar, o seu marido vai estranhar, mas comece a educar ele. Olha, eu estou desenvolvendo uma prática de meditação e nesse momento eu preciso ficar um pouco somente comigo para observar algumas coisas que tem dentro de mim. Se eles não entenderem, não tem problema. Se eles acharem engraçado, tá tudo bem. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que mostrar nada para ninguém. Só se posicione, eduque o seu ambiente, para que você, que passou a vida inteira vestindo a personagem da boazinha para agradar todo mundo, enquanto a sua sombra vinha e colocava você lá no chão. E nesse momento, eu não sincero com você, não tinha ninguém para te salvar. E mesmo que tivesse, ainda não seria o suficiente. Porque não é o outro que vai fazer isso por você. É você mesmo. Isso é se tornar adulto. A criança, ela queria o salvador. Ela queria o colo do pai. Ela queria o carinho da mãe. Mas agora, quem dá isso para a criança é você. Você não é mais essa criança. Essa criança é parte sua. Mas você é adulto. E toda aquela sombra que essa criança teve que esconder dela mesma e para o mundo, para poder se encaixar nos padrões, você vai com todo o amor do mundo agora escolher abrir a caixinha de Pandora e mostrar quem você é de verdade. Para você mesmo. Integrando todas essas dores e transformando em luz, em consciência, em sabedoria. Gratidão nesse momento.